Continuamos então com a leitura do livro Leis de Amor, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Obsessão. Questão: existe relação entre obsessão e correntes mentais? Resposta: quem se refere à obsessão há de reportar-se necessariamente às correntes mentais. O pensamento é a base de tudo. Comento eu: buscar o equilíbrio de nossos pensamentos é fundamental para o nosso equilíbrio espiritual. Pensamentos repetitivos com temas nocivos devem ser administrados com inteligência e urgência. Tais pensamentos trazem apenas danos profundos em nossa equidade, sanidade mental. Os prejuízos feitos por esses pensamentos podem levar uma ou mais vidas para serem sanados. Questão 2. Todos temos desafetos do pretérito? Resposta: inegável que todos carreamos ainda, do pretérito ao presente, enorme carga de desafetos. Não é verdade, meus amigos? E se nós temos desafetos por nossas atitudes, há muitos que nos têm como desafetos deles. Cabe a cada um de nós buscar o entendimento, a pacificação e o bem-viver em todas as pessoas, pois esse é o nosso objetivo na vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos disse que esse é o maior de todos os mandamentos. Quero lembrar que as letras em amarelo são originais do livro. As letras em branco são meus comentários pessoais. Questão 3. Qual a nossa posição depois de desencarnados, quando não somos integralmente bons, nem integralmente maus? Resposta: quando desencarnados, em condições relativamente felizes, guardadas as justas exceções, somos equiparados a devedores em refazimento, habilitando-nos pelo trabalho e pelo estudo ao prosseguimento do resgate dos compromissos de retaguarda. Questão 4. Onde somos defrontados com mais frequência pelos desafetos do passado? Na Terra ou no plano espiritual? Resposta: é compreensível que seja na esfera física que mais direta e frequentemente nos abordem aqueles mesmos espíritos a quem ferimos ou com quem nos compliciamos na delinquência. Pois é, amigos, é justamente por isso que nós precisamos estar sempre vigiando, como nos ensinou Jesus, vigiando os nossos pensamentos, nossas tendências, pois somos responsáveis por nossos atos, mesmo que tenham sido inspirados por aqueles que ainda não querem o bem. Orai e vigiai, nos foi ensinado. Questão 5. Como poderíamos classificar aqueles que em outras existências nos foram inimigos ou de quem fomos adversários e que, no presente, desempenham na mesma base da profissão ou na família o papel de nossos companheiros ou de nossos parentes? Resposta: são elas as testemunhas de nosso aperfeiçoamento, experimentando-nos as energias morais, quando não lhes suportamos o permanente convívio, por força das provas regenerativas que trazemos ao renascer. Acompanha-nos por instrumentos do progresso a que aspiramos, vigiam-nos as realizações e policiam-nos os impulsos. Meus amigos, sabedoria é aproveitar todas as oportunidades de refazer laços, especialmente os que foram rompidos por atitudes egoístas de nós mesmos. Nada é acaso, tudo é oportunidade de acerto. Questão 6. Quando estaremos realmente em paz com todos aqueles que ainda são para nós aversões naturais ou pessoas difíceis? Resposta: um dia chegaremos a agradecer-lhes a colaboração, imitando o aluno que, incomodado na escola, se rejubila mais tarde por haver passado
sob as atenções do professor exigente. Exatamente. Precisamos amadurecer e sermos mais atentos em nossa evolução espiritual. Aproveitar as oportunidades de aprendermos e ser mais fraternais, menos egoístas. O passado ficou para trás. O que deve nos mover são as oportunidades de fazer o certo hoje e sempre. Eu quero até aproveitar para contar uma historinha. Eu conheci um rapaz que tinha vários clientes, e entre eles um senhor que era muito chato. Ele fazia refazer o trabalho vez e novamente, nunca estava satisfeito, e essa pessoa tinha que refazer o trabalho. Depois, quando esse cliente voltava e a gente ia falar com o rapaz, já dizia assim: olha, o seu mestre chegou. Era o mestre da paciência. E assim devemos fazer, meus amigos, aproveitar as oportunidades para crescer sempre. Questão 7. Como se transformam os nossos adversários do passado? Resposta. Nos processos da obsessão, urge reconhecer que os nossos opositores ou adversários se transformam para o bem, à medida que, de nossa parte, nos transformamos para melhor. Não há outro caminho, apenas a verdadeira convivência fraterna poderá melhorar nossas vidas e a vida coletiva na Terra. Questão 8. As sessões de desobsessão têm valor? Em que condições? Resposta. Toda recomendação verbal, todo entendimento pela palavra, através das sessões de desobsessão, se revestem de profundo valor. Mas somente quando autenticados pelo nosso esforço de reabilitação íntima, sem a qual todas as frases enternecedoras passarão, infrutífera, qual música emocionante sobre a vasa do charco. Meus amigos, muitas pessoas acreditam que os trabalhos de desobsessão são como cirurgias para extrair apêndices. Vai ao hospital, toma anestesia, tira o apêndice e vai para casa livre da situação. Os trabalhos de desobsessão são apenas uma porta de contato entre as duas partes da questão. Palavras bonitas passam quando não parte verdadeiramente do coração. É preciso que as duas partes magoadas se perdoem e assumam uma vivência sadia e fraterna. Esse é o único tratamento eficiente para a obsessão. Questão 9. Em que tempo e situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? Resposta. Salientando-se que o pensamento é a alavanca de ligação para o bem ou para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. Sim, amigos, como já nos foi dito mais acima, nós que estamos na matéria não temos consciência plena das interferências mentais provocadas, mas temos o dever de vigiar nossos pensamentos e atitudes e identificar que estamos sendo conduzidos mentalmente. Mudar nossos pensamentos, buscar harmonia com o ser que veio nos intuir maus pensamentos. Temos de mostrar a ele que desejamos a paz entre uns e outros, mas isso deve ser sincero, honesto e ativamente perdoar e desejar ser perdoado. Na maioria das vezes, o responsável pelos fatos negativos fomos nós em vidas anteriores. Cabe então a nós mesmos os passos para pedir perdão pelo que fizemos no passado. Questão 10. É preciso que o obsediado observe a própria vida mental para contribuir com as próprias melhorias? Resposta: sim. As correntes mentais são tão evidentes quanto as correntes elétricas, expressando potenciais de energia para realizações que nos exprimem direção, propósito ou vontade, seja para o mal ou para o bem. Então, amigos, é preciso principalmente honestidade a nós mesmos. Identificar esses pensamentos e sentimentos e assumir a responsabilidade por eles. Agir no bem para que se tenha uma vacina para não mais fraquejar. Sempre Jesus, orai e vigiai. Questão 11. Qual o papel do desejo, da palavra, da atividade e da ação
no fenômeno obsessivo? Resposta: cada um de nós é acumulador por si, retendo as forças construtivas ou destrutivas que geramos. Desejo, palavra, atitude e ação representam eletroímãs, através dos quais atraímos forças iguais àquelas que exteriorizamos rumo dos semelhantes. Então, é agir no bem, é estar sempre alerta aos nossos pensamentos e atitudes, aos nossos desejos. Questão 12. Quais as consequências para quem se detém em qualquer aspecto do mal? Resposta: deter-nos em qualquer aspecto do mal é aumentar-lhe a influência sobre nós e sobre os outros. Questão 13. Qual a relação entre as manifestações do sentimento aviltado e os desequilíbrios da personalidade? Resposta: todas as manifestações de sentimento aviltado, quais sejam a calúnia, a maledicência, a cólera e o ciúme, a censura, o sarcasmo, a intemperança, a licenciosidade, estabelecem a comunicação espontânea com os poderes que os representam, nos círculos inferiores da natureza, criando distonias e enfermidades em que se levantam fobias e fixações, desequilíbrios e psicoses, a evoluírem para a alienação mental declarada. Questão 14. O que nos acontece moralmente quando emitimos um pensamento? Resposta: emitindo um pensamento, colocamos um agente energético em circulação no organismo da vida. Agente que retornará fatalmente a nós, acrescido do bem ou do mal, de que o revestimos. Eu ponho aqui uma observação, desculpe, amigos, do livro Formas Pensamento, para melhor entendimento sobre a ação dos pensamentos. Esse livro pode ser facilmente encontrado em PDF. Ali, o bispo, é um bispo que escreveu o livro. Ele chama C.W. Leadbeater. Ele mostra com desenhos o formato dos pensamentos, de uma mãe orando pelo filho, de uma pessoa odiando outra, uma pessoa querendo mal do outro. Então, isso nos faz entender a responsabilidade que todos temos sobre o que pensamos. Vamos melhorar as formas do nosso pensamento, porque essas formas atraem seres que gostam dessas formas, não é? É vibrar amor, para termos amor à nossa volta. Questão 15. Qual a relação entre os nossos pontos vulneráveis e o retorno do mal que praticamos? Resposta: compreendendo-se que cada um de nós possui pontos vulneráveis no estado evolutivo deficitário em que ainda nos encontramos, toda vez que o mal se nos associa a essa ou aquela ideia, teremos o mal à volta de nós mesmos, agravando-se doenças, fraquezas, obsessões e paixões. Então, meus amigos, nós somos responsáveis por tudo que vivemos, pois nós semeamos. Existem pesquisas sobre as consequências de nossos pensamentos. Milhares de livros foram escritos sobre mudanças emocionais, para melhor ou pior, segundo os posicionamentos mentais. Dessa forma, fica fácil entender nossa responsabilidade pessoal sobre o que nos ocorre, pois se pensamos e nos sentimos melhor ou pior, tudo ao redor segue a tendência de nossas criações mentais. Questão 16. O que recebemos dos outros? Assimilamos dos outros o que damos de nós. Isso é muito importante, esse entendimento. É comum a gente ouvir dessa ou daquela pessoa que passa energias positivas ou negativas. Isso não é possível, pois só atraímos o que já tivermos em nós mesmos. Nesse caso, semelhante atrai semelhante. Se atraímos negatividade é porque temos negatividade em nós mesmos. Não é culpa da pessoa.
A gente escuta, ai, quando eu estou perto de fulano eu sinto tantas más energias. Por quê? Porque as más energias dele foram atraídas para as suas más energias. Simples assim. Então vamos ser mais honestos conosco mesmo e com os outros, não é? Questão 17. Que imagens reflete o espelho da mente? Resposta. A mente pode ser comparada a espelho vivo, que reflete a imagem que procura. Questão 18. Qual o nexo existente entre a obsessão e os interesses da criatura? Resposta. A obsessão, em qualquer tipo pelo qual se expresse, está fundamentalmente vinculada aos processos mentais em que se baseiam os interesses da criatura. Ou seja, é o que nós dissemos acima. O obsessor se liga àquelas energias compatíveis, pensamentos similares que prendem uns aos outros. Não se resolve uma ligação obsessiva sem que se mude a forma de pensar e agir de um e de outro, quebrando o vínculo. Questão 19. As companhias têm influência na obsessão? Resposta. Assevera o Cristo, busca e acharás. Encontraremos sim os companheiros que buscamos, seja para o bem ou para o mal. Então essa ideia segue reforçando. O que pensamos, acreditamos e vivemos são as forças de atração, do bem ou do mal que vivemos. Questão 20. Qual a solução mais simples ao problema da obsessão? Resposta. Consagremo-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora, porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre questão de escolha e sintonia. Meus amigos, tudo é muito simples, mas não é fácil. Eu entendo isso. Mas, se nós já sabemos, se nós já entendemos que somos nós que atraímos, seja um obsessor, sejam fatos da vida, bons ou maus, é a nossa semeadura. Se nós não estamos satisfeitos com a colheita, vamos mudar a semente, não é mesmo? Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu aguardo todos no nosso próximo capítulo.